Um menino de 6 anos, vivendo a 700 quilômetros de Istambul, nunca havia pisado na cidade. Sua família nunca conheceu armênios. Mas este garoto começou a contar detalhes impossíveis sobre a vida de um homem armênio rico que havia morrido em Istambul 50 anos antes dele nascer. Detalhes que ninguém conhecia, até um pesquisador australiano decidir investigar. Esta é a história real de Kemal Atassoy, um caso que deixou a comunidade científica mundial em estado de choque. Um caso investigado pelo Dr. Jürgen Keil, da Universidade da Tasmânia, que precisou viajar 3 vezes para Istambul para confirmar o impossível. Imaginem a cena: um psicólogo australiano sentado na sala de uma família turca de classe média, ouvindo um menino descrever com detalhes precisos uma casa de 3 andares à beira da água em Istambul. Uma casa próxima à de uma mulher famosa. Uma casa com uma igreja atrás. Uma casa onde morava um homem rico da família Caracas, que carregava uma grande mala de couro e só vivia lá durante o verão. Como uma criança que nunca esteve em Istambul poderia saber disso? Como poderia conhecer o nome de uma família armênia específica? Como poderia descrever uma casa que realmente existia, mas que estava abandonada há décadas? O Dr. Keil pensou a mesma coisa. E por isso decidiu fazer algo que mudaria para sempre nossa compreensão sobre reencarnação. Ele foi até Istambul investigar cada detalhe que o menino havia contado. O que ele descobriu vai balançar tudo o que vocês pensam sobre vida e morte. Porque quando a ciência se encontra com o impossível, às vezes o impossível vence. Vocês estão prontos para uma jornada que os levará das montanhas da Turquia até as ruas históricas de Istambul? Uma jornada em busca da verdade sobre um dos casos de reencarnação mais bem documentados da história? Então respirem fundo, porque esta história vai mexer com vocês de uma forma que nunca imaginaram. Kemal Atassoy era uma criança comum, vivendo com seus pais em uma cidade turca, longe de qualquer grande centro urbano. Seus pais eram muçulmanos à leve, um grupo que, sim, acredita em reencarnação. Mas, mesmo assim, não davam muita importância às histórias estranhas que o menino contava desde os 2 anos de idade. E que histórias! Kemal dizia que antes de nascer, ele havia sido um homem rico que vivia em Istambul. Não qualquer homem, um cristão armênio da família Caracas. Ele descrevia uma vida de luxo, uma casa imponente de 3 andares construída literalmente sobre a água, onde barcos e botes atracavam na frente da propriedade. Mas os detalhes ficavam ainda mais específicos e mais impossíveis. Kemal dizia que esta casa ficava ao lado da residência de uma mulher muito famosa chamada Aysegul, uma personalidade conhecida em toda a Turquia que havia deixado o país devido a problemas com a justiça. Ele contava que atrás de sua casa havia uma igreja e que sua esposa e filhos tinham nomes gregos. O mais intrigante era quando Kemal falava sobre o trabalho. Ele dizia que a família Caracas tinha um negócio com artigos de couro e que ele próprio sempre carregava uma grande mala de couro marrom. Detalhe que ninguém acharia importante, até descobrirem sua relevância. Outro detalhe que chamava a atenção. Kemal insistia que só vivia naquela casa durante parte do ano. Durante os meses de verão, especificamente. O resto do tempo morava em outro lugar. Seus pais ouviam tudo isso com uma mistura de diversão e perplexidade. Era uma criança muito esperta, sim, mas como poderia inventar detalhes tão específicos sobre uma cidade que nunca visitou? Sobre uma comunidade armênia que não existia mais em Istambul? Sobre pessoas que teriam vivido décadas antes dele nascer? A família de Kemal era simples, trabalhadora. Nunca haviam convivido com armênios. O pai havia ido a Istambul apenas 2 vezes, em viagens de negócios rápidas. A mãe e Kemal nunca haviam pisado na cidade. De onde vinham essas informações? Foi então que o destino colocou no caminho da família um homem que mudaria tudo. Em 1997, o Dr. Jürgen Keil, psicólogo da Universidade da Tasmânia, na Austrália,
estava conduzindo pesquisas sobre casos de reencarnação na Turquia. Era um cientista rigoroso, cético por natureza, especializado em psicologia experimental. Ele havia ouvido falar do menino que afirmava ter vivido em Istambul como um armênio rico. Quando o Dr. Cale se sentou na modesta sala da família Atasoy, acompanhado de seu intérprete, ele não esperava encontrar nada mais que uma fantasia infantil elaborada. Crianças inventam histórias o tempo todo. Mas conforme Kemal falava, algo no tom confiante do menino, na riqueza dos detalhes, na consistência das informações, começou a incomodar o pesquisador. Kemal não hesitava. Não mudava os detalhes. Não parecia estar inventando na hora. Ele sabia das coisas. Falava sobre Istambul como alguém que realmente havia morado lá. Descrevia rotas, localizações, características arquitetônicas, como se estivesse revivendo memórias reais. O Dr. Cale tomou notas meticulosas. Casa de 3 andares, à beira da água. Próxima à casa de Aysegul. Igreja atrás da propriedade. Família Caracas. Negócio de couro. Mala de couro marrom. Esposa de origem grega. Residência apenas no verão. Morte em 1940 ou 1941. Quando saiu da casa dos Atasoy, o Dr. Cale tinha uma decisão a tomar. Poderia simplesmente arquivar o caso como mais uma fantasia infantil e seguir em frente. Ou poderia fazer algo que poucos pesquisadores têm coragem de fazer: testar cientificamente as afirmações da criança. Ele escolheu a ciência. A primeira viagem a Istambul seria como procurar uma agulha no palheiro. Istambul é uma cidade imensa, com milhões de habitantes. Como encontrar evidências de um homem armênio que supostamente havia morrido mais de 50 anos antes? E se encontrasse a casa descrita por Kemal, isso provaria alguma coisa? Mas o Dr. Cale tinha uma vantagem. Kemal havia mencionado a mulher famosa, Aysegul. Se conseguisse localizar a casa dela, talvez encontrasse pistas sobre a propriedade vizinha. E então começou uma das investigações mais fascinantes da história dos estudos sobre reencarnação. Vocês imaginam o que o Dr. Cale encontrou em Istambul? Prepare-se, porque a realidade supera a ficção. Istambul é uma cidade que parece ter saído de um conto de fadas. Mistura Europa e Ásia, tradição e modernidade, história milenar e vida contemporânea. Quando o Dr. Cale chegou lá em busca da casa de Aysegul, ele sabia que estava procurando uma agulha no palheiro. Mas às vezes, a ciência é surpreendida pelo impossível. Após investigações e perguntas, o Dr. Cale realmente encontrou a residência da famosa Aysegul. E ali, exatamente como Kemal havia descrito, estava uma casa de 3 andares ao lado. Uma casa que parecia abandonada há anos, mas que correspondia perfeitamente à descrição do menino. A propriedade ficava literalmente à beira da água. Na frente, havia um pequeno pier onde barcos e botes podiam atracar. E atrás da casa, uma igreja. Exatamente como Kemal havia falado. O Dr. Cale sentiu um arrepio. Como uma criança que nunca havia estado em Istambul poderia descrever com tanta precisão uma casa específica em uma cidade de milhões de habitantes? Mas encontrar a casa era apenas o começo. Agora ele precisava descobrir quem havia morado lá. E essa seria a parte mais difícil da investigação. O Dr. Cale começou a fazer perguntas na vizinhança. Ninguém se lembrava de armênios morando na região. A população armênia de Istambul havia diminuído drasticamente ao longo das décadas, e os poucos que restavam viviam em outras partes da cidade. Ele procurou as autoridades da igreja armênia local. Elas garantiram que não sabiam de nenhum compatriota que tivesse vivido naquela casa. Os registros da igreja poderiam ajudar, mas um incêndio havia destruído parte dos arquivos históricos. O Dr. Cale estava começando a pensar que havia chegado a um beco sem saída. Talvez Kemal realmente fosse apenas uma criança com imaginação fértil. Talvez a coincidência da casa fosse exatamente isso. Uma coincidência.
Mas então ele encontrou um ancião da vizinhança, um homem idoso que havia vivido na região a vida toda. E este homem contou algo que fez o coração do Dr. Cale disparar. Sim, disse o ancião. Houve um armênio que morou naquela casa há muitos anos. As autoridades da igreja são muito jovens para se lembrar. Mas eu me lembro. O doutor Cale sabia que precisava de mais evidências. Uma investigação científica séria não podia se basear apenas no depoimento de uma pessoa idosa. Ele precisava encontrar alguém com conhecimento histórico verificável sobre a região. E foi então que decidiu voltar a Istambul. O Dr. Cale não era o tipo de pesquisador que desiste facilmente. Ele sabia que havia encontrado algo extraordinário. Mas a ciência exige evidências sólidas, não apenas coincidências impressionantes. Por isso, em 1998, fez uma segunda viagem a Istambul. Desta vez, sua estratégia foi diferente. Em vez de fazer perguntas aleatórias, ele procurou especialistas, historiadores locais, pessoas que realmente entendiam da história da região e de suas comunidades. Foi assim que chegou até um historiador local muito respeitado, especialista na história dos bairros de Istambul. O Dr. Cale foi extremamente cuidadoso durante a entrevista. Não queria influenciar as respostas, não deu pistas, não sugeriu informações. Simplesmente perguntou se o historiador sabia de alguma família armênia que tivesse vivido naquela casa específica. O que aconteceu a seguir foi de tirar o fôlego. O historiador, sem hesitar, começou a contar uma história que parecia ter saído diretamente da boca de Kemal. Sim, disse ele. Um cristão armênio rico havia realmente morado naquela casa. Era o único armênio de toda aquela região da cidade. O nome da família era Caracas, continuou o historiador, enquanto o Dr. Cale sentia os pelos dos braços se eriçarem. Mas a confirmação não parou por aí. O historiador explicou que a esposa do homem era da religião grega ortodoxa e que a família dela havia desaprovado o casamento. O casal tinha 3 filhos, embora o historiador não soubesse os nomes deles. E então vieram os detalhes que deixaram o Dr. Cale sem palavras. A família Caracas tinha um negócio com artigos de couro em outra parte de Istambul, disse o historiador. O homem sempre carregava uma grande mala de couro, e ele só ficava naquela casa durante os meses de verão. O Dr. Cale mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. Cada detalhe que Kemal havia fornecido estava sendo confirmado por uma fonte independente e confiável. Ele morreu em 1940 ou 1941, concluiu o historiador. Exatamente o período que Kemal havia mencionado. Mas ainda havia um mistério a resolver. Kemal havia dito que o homem tinha um nome específico. Um nome que, segundo ele, significava homem bom em armênio. O Dr. Cale decidiu investigar isso também e descobriu que o menino estava certo novamente. O nome que Kemal havia dado era realmente um termo armênio que significava exatamente bom homem. Como isso era possível? Com cada confirmação, o caso de Kemal Atassoy se tornava mais extraordinário e mais difícil de explicar por meios convencionais. O Dr. Cale estava diante de algo que desafiava todas as explicações lógicas. Vamos recapitular os fatos confirmados. Uma casa de 3 andares à beira da água próxima, a casa de Aysegul, com uma igreja atrás, onde morava a família Caracas, que trabalhava com artigos de couro. O homem carregava uma mala de couro, só vivia na casa durante o verão. A esposa era de origem grega. Morreu em 1940-1941. O nome significava bom homem em armênio. Como uma criança de uma família simples, que nunca havia estado em Istambul, nunca havia convivido com armênios, poderia conhecer tantos detalhes específicos sobre um homem que havia morrido 50 anos antes dele nascer? O Dr. Cale tentou pensar em todas as explicações possíveis. Coincidência? Impossível. Eram detalhes específicos demais. Informação obtida de outras fontes? O próprio Dr. Cale
Havia tido um trabalho enorme para encontrar essas informações, mesmo sendo um pesquisador experiente com contatos em Istambul. Fraude da família? Não fazia sentido. Os pais de Kemal não tinham nada a ganhar com isso. Eles nem mesmo levavam as histórias do filho muito a sério. Fantasia elaborada? Crianças não inventam detalhes históricos verificáveis sobre comunidades extintas de cidades que nunca visitaram. Restava apenas uma explicação que, por mais impossível que parecesse, se encaixava perfeitamente com todos os fatos. Kemal realmente havia sido aquele homem em uma vida anterior. Mas o Dr. Cale era um cientista. Ele sabia que um caso extraordinário exige evidências extraordinárias. Por isso, decidiu fazer uma terceira viagem a Istambul para tentar encontrar ainda mais confirmações. E foi nesta terceira investigação que ele descobriria detalhes que tornariam este caso um dos mais impressionantes já documentados na história da pesquisa sobre reencarnação. Porque ainda havia aspectos da história de Kemal que não haviam sido totalmente verificados. E o Dr. Cale não era o tipo de pessoa que deixa pontas soltas em uma investigação científica. A verdade completa estava prestes a ser revelada. Na terceira viagem a Istambul, o Dr. Cale estava determinado a esgotar todas as possibilidades de investigação. Ele havia confirmado detalhes impressionantes, mas ainda havia algumas peças do quebra-cabeças que precisavam se encaixar. Uma das coisas que mais o intrigava era a afirmação de Kemal de que a esposa e os filhos do homem tinham nomes gregos. O historiador havia confirmado que a esposa era de origem grega, mas não havia conseguido verificar os nomes. Durante suas investigações mais aprofundadas, o Dr. Cale descobriu registros que confirmavam que, de fato, a esposa vinha de uma família grega ortodoxa. E, embora não conseguisse confirmar os nomes específicos dos filhos, havia evidências de que eles realmente tinham nomes gregos, como Kemal havia afirmado. Mas havia outro detalhe que deixava o Dr. Cale perplexo. Como Kemal, uma criança turca de uma família muçulmana, conhecia termos específicos em armênio? Como sabia que o nome que ele dava ao homem significava bom homem nessa língua? O Dr. Cale investigou isso cuidadosamente. Descobriu que o termo que Kemal usava era realmente um termo armênio antigo, não muito conhecido mesmo entre os armênios modernos. Era uma expressão que poderia ter sido usada para se referir carinhosamente a alguém respeitado na comunidade. Será que as pessoas realmente chamavam o Sr. Caracas por esse termo? O Dr. Cale não conseguiu confirmar isso diretamente, mas ficou impressionado com o fato de que Kemal havia escolhido uma expressão tão apropriada e específica. Conforme a investigação avançava, outros detalhes menores também foram sendo confirmados. A descrição que Kemal fazia do bairro, das ruas próximas à casa, da vista da janela, tudo batia com a realidade. O Dr. Cale também investigou a história da família Caracas mais amplamente. Descobriu que realmente havia uma família com esse nome que trabalhava com couro em Istambul e que eles tinham conexões com aquela região específica da cidade. O que mais impressionava o Dr. Cale era a naturalidade com que Kemal falava sobre tudo isso. Não era como uma criança repetindo informações que havia decorado. Era como alguém compartilhando memórias pessoais, vividas. Quando o Dr. Cale finalmente voltou da Turquia para a Austrália, ele sabia que havia documentado algo extraordinário. Não era apenas um caso interessante de uma criança com imaginação fértil. Era evidência científica de algo que a maioria das pessoas consideraria impossível. Mas como a comunidade científica reagiria às suas descobertas? Quando o Dr. Jürgen Cale apresentou suas descobertas sobre o caso Kemal Atasoy para a comunidade científica internacional, a reação foi uma mistura de fascínio e ceticismo saudável. Afinal, as implicações do que ele havia documentado eram profundas demais para serem aceitas facilmente. O caso foi publicado em periódicos científicos especializados e apresentado em conferências acadêmicas.
A metodologia rigorosa do Dr. Cale foi elogiada por colegas pesquisadores. Ele havia feito exatamente o que um bom cientista deve fazer: testar as afirmações de forma objetiva e independente. O Dr. Ian Stevenson, da Universidade de Virgínia, que há décadas pesquisava casos de reencarnação, considerou o trabalho do Dr. Cale exemplar. Este era exatamente o tipo de investigação científica que o campo precisava: rigorosa, detalhada e verificável. Outros pesquisadores começaram a estudar o caso, procurando explicações alternativas. Será que havia alguma forma de Kemal ter obtido essas informações por meios normais? Será que existiam conexões familiares ocultas? Será que havia livros, filmes ou outras fontes que poderiam ter fornecido os detalhes? Todas essas possibilidades foram investigadas. A família de Kemal foi entrevistada exaustivamente. Suas atividades, relacionamentos, acesso à informação, tudo foi analisado, e não foi encontrada nenhuma fonte normal que pudesse explicar o conhecimento da criança. A distância de 700 quilômetros entre a casa de Kemal e Istambul também era um fator crucial. Não era como se ele vivesse na cidade e pudesse ter ouvido histórias locais. Ele estava geograficamente isolado de qualquer fonte de informação sobre a família Caracas. Céticos apontaram que algumas informações poderiam ser imprecisas ou exageradas. Mas, mesmo sendo conservadores na análise, a quantidade de detalhes corretos era estatisticamente impossível de explicar por coincidência. O caso Kemal Atassoy se tornou um dos estudos de caso mais citados na literatura científica sobre reencarnação. Não porque provava que a reencarnação existe, mas porque demonstrava que há fenômenos na experiência humana que ainda não compreendemos completamente. Para o Dr. Cale, o caso representou uma mudança em sua própria perspectiva como cientista. Ele havia começado a investigação como um cético saudável e terminou reconhecendo que havia encontrado algo que desafiava as explicações convencionais. Não posso dizer com certeza que Kemal é a reencarnação de um homem armênio, o Dr. Cale costumava explicar. Mas posso dizer que documentei algo que não consigo explicar pelos meios científicos convencionais. E essa honestidade científica é exatamente o que torna este caso tão poderoso. O caso Kemal Atassoy não existe em um vácuo. Ele faz parte de uma coleção impressionante de mais de 2.500 casos similares, documentados por pesquisadores ao redor do mundo. E quando olhamos para o padrão geral, encontramos características fascinantes que se repetem. Primeiro, a idade. Kemal começou a falar sobre sua vida anterior aos 2 anos de idade, o que é típico nesses casos. A maioria das crianças que relatam memórias de vidas passadas o fazem entre os 2 e 5 anos, quando estão aprendendo a falar, mas ainda não foram totalmente programadas pelas expectativas sociais. Segundo, a distância. Embora 700 quilômetros seja impressionante, não é incomum encontrar casos onde a personalidade anterior viveu longe da criança atual. Isso elimina a possibilidade de informação obtida casualmente na vizinhança. Terceiro, a especificidade. Kemal não disse simplesmente "eu vivia em uma casa bonita". Ele forneceu detalhes arquitetônicos, geográficos, familiares e profissionais que puderam ser verificados independentemente. Quarto, a consistência. Durante anos, Kemal manteve a mesma versão dos fatos. Não mudou detalhes. Não elaborou fantasiosamente. Suas memórias pareciam fixas, como memórias reais. Quinto, a falta de motivação. A família de Kemal não tinha nada a ganhar financeiramente ou socialmente com essas afirmações. Pelo contrário, algumas pessoas na comunidade achavam as histórias estranhas ou perturbadoras. Mas o que torna o caso Kemal especialmente impressionante é a qualidade da investigação. Muitos casos de reencarnação sofrem de documentação pobre ou investigação inadequada. O trabalho do Dr. Cale foi exemplar, metódico, independente e verificável.
Alguns críticos argumentam que mesmo casos bem documentados como este podem ter explicações normais que ainda não descobrimos. Talvez exista algum fenômeno psicológico ou neurológico que ainda não compreendemos. Talvez haja formas de transmissão de informação que a ciência ainda não identificou. Essas são objeções válidas. A ciência avança questionando e testando constantemente suas conclusões. Mas é importante notar que décadas de investigação ainda não produziram uma explicação convencional convincente para os melhores casos de reencarnação. Outros pesquisadores encontraram casos similares ao de Kemal em diferentes culturas ao redor do mundo. Na Índia, no Sri Lanka, no Líbano, na Tailândia, nos Estados Unidos, o padrão se repete com surpreendente consistência. Isso sugere que estamos lidando com um fenômeno real, não apenas com folclore cultural ou fantasia infantil. A história de Kemal Atassoy nos força a confrontar uma das questões mais fundamentais da existência humana. O que acontece com nossa consciência quando morremos? Será que simplesmente deixamos de existir? Ou há algo em nós que continua? O trabalho meticuloso do Dr. Cale nos fornece evidências científicas de que, pelo menos em alguns casos, a consciência pode sobreviver à morte física e retornar em uma nova forma. Não é uma prova definitiva. A ciência raramente oferece provas definitivas sobre questões tão complexas. Mas é evidência suficientemente forte para merecer nossa atenção séria. Para céticos, este caso apresenta desafios significativos. Como explicar o conhecimento específico de Kemal sobre detalhes históricos verificáveis de uma comunidade extinta em uma cidade que ele nunca visitou? Como explicar a precisão geográfica e arquitetônica de suas descrições? Como explicar seu conhecimento de termos em armênio? Para aqueles que já acreditam em reencarnação, o caso Kemal oferece validação científica de suas crenças. Mostra que é possível investigar essas questões de forma rigorosa e obter resultados que apoiam a continuidade da consciência. Mas talvez a lição mais importante deste caso seja sobre a natureza da investigação científica em si. O Dr. Cale não começou sua pesquisa tentando provar a reencarnação. Ele simplesmente aplicou métodos científicos rigorosos a afirmações extraordinárias e descobriu que a realidade pode ser mais estranha do que nossa compreensão atual permite. Este caso também nos ensina sobre humildade científica. Não sabemos tudo sobre a natureza da consciência, da memória ou da realidade em si. Há mistérios em nossa existência que ainda estão além da compreensão científica atual. O menino Kemal, hoje adulto, raramente fala sobre suas memórias de infância. Como acontece na maioria desses casos, as lembranças aparentes da vida anterior desapareceram quando ele cresceu. Ele vive uma vida normal, provavelmente sem pensar muito sobre o impacto científico de suas declarações infantis. Mas para aqueles de nós que estudamos seu caso, Kemal Atassoy representa algo profundo, evidência de que nossa compreensão da vida e da morte pode estar incompleta. Evidência de que a consciência humana pode ser mais resiliente e duradoura do que imaginamos. Talvez não tenhamos todas as respostas sobre reencarnação. Talvez nunca tenhamos, mas casos como o de Kemal nos mostram que vale a pena continuar investigando, continuar questionando, continuar explorando os mistérios mais profundos da existência humana. E quem sabe, talvez um dia descobriremos que a morte não é o fim, mas apenas uma transição para algo novo. E talvez Kemal, sem saber, nos deu uma pequena janela para essa possibilidade extraordinária. Fontes científicas: Cale, Jaw and Tucker, J. 2005. An Unusual Case in Turkey, with Multiple Verified Details. Journal of Scientific Exploration, Cale, J. 1998-2000. Investigação de campo em Istambul. Relatórios da Universidade da Tasmânia. Esta é uma das histórias mais impressionantes que já documentamos sobre a possibilidade de reencarnação. O que vocês acham? Kemal realmente havia sido aquele homem armênio?
Ou existe alguma explicação que ainda não descobrimos? Deixem nos comentários suas teorias e opiniões. E se esta história os impressionou, inscrevam-se no Círculo das Vidas para mais casos reais que vão questionar tudo o que vocês pensam sobre vida e morte. Curtam este vídeo e compartilhem com alguém que precisa conhecer este caso extraordinário.